Princípio da noventena, outro princípio que a gente vai estudar agora, ou anterioridade nonagesimal ou mitigada. Então, bom, esse princípio, pessoal, ele só tinha previsão na Constituição para as contribuições sociais, para o custeio da Seguridade Social. Não tinha previsão para todos os tributos. Então havia um fenômeno que era um fenômeno complicadíssimo, que era o seguinte: no dia 31 de dezembro de todos os anos, era editado o Diário Oficial da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, com uma série de normas instituindo ou majorando tributos. E essas leis produziam efeitos já no dia 1º de janeiro do ano seguinte, respeitando totalmente o princípio da anterioridade tributária. Por quê? Porque já era o primeiro dia do exercício financeiro subsequente. Às vezes o absurdo era tão grande que eles faziam a impressão do Diário Oficial, edição das 18 horas do dia 31. Edição das 18 horas com alteração tributária que valeria a partir de meia-noite, né? Ou seja, em completa violação à ideia da não surpresa, mas formalmente respeitando o princípio da anterioridade tributária. Então, houve uma série de doutrinadores, tem um que é professor da FRJ, escreveu uma dissertação de mestrado sobre isso, chama Eduardo Maneira, professor Eduardo Maneira, do FRJ, de gente defendendo, gente, olha, vamos pegar aquela ideia que existe lá das contribuições sociais do custeio da Seguridade Social, dos 90 dias, e vamos acrescentar a todos os tributos isso, porque se houver uma loucura dessa de lei do dia 31 de dezembro, pelo menos dá 90 dias aí para o pessoal ir se organizando, tá? Então foi introduzida pela emenda constitucional número 42 de 2003 essa nova regra ou princípio, né? Princípio da noventena ou princípio da anterioridade nonagesimal ou princípio da anterioridade mitigada. Tem uma certa divergência em relação a como se chama esse princípio, tá? Tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama do outro. Por exemplo, aquela ministra do STJ, tributarista, qual o nome dela mesmo? Uma muito boa tributarista, não sei se é presidente do STJ atualmente, mas já foi, esqueci o nome dela. Ela chama de um jeito a noventena das contribuições sociais, para o custeio da Seguridade Social. E de outro jeito, essa que a gente vai estudar agora, que está no artigo 153, a linha C, né? Bom, é uma divergência doutrinária, mas vocês vão escutar dessas três formas aí que eu trouxe para vocês: noventena, anterioridade nonagesimal, anterioridade mitigada. Que diz, né, 153C, é vedado cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Observado o disposto na linha B, ou seja, é uma anterioridade que não dispensa a observância da anterioridade geral, entendeu? Então elas têm que ser adotadas em conjunto da forma mais benéfica possível para o contribuinte. Então, se, por exemplo, teve uma lei que foi aprovada dia 31 de dezembro, então, 1º de janeiro já poderia ser cobrado em tese pela anterioridade anual, mas tem que esperar lá os 90 dias para respeitar a noventena. Ah, não, a lei foi aprovada no dia 1º de, dia 2 de janeiro. Bom, com a noventena já poderia ser cobrado, março, abril, maio, 2 de maio, né? Por aí, né? Tem 31 dias, alguns
por aí. Mas tem que respeitar também a anterioridade. Então, não adianta ter passado esses 90 dias, tem que esperar até 1º de janeiro do ano seguinte. Tem que se aplicar os dois da forma que a combinação seja mais benéfica possível para o contribuinte. Tudo bem? Então, esse princípio da noventena, ele se aplica praticamente a quase todos os tributos, mas tem as exceções dele, tá? Já vou falar das exceções que estão na segunda parte do parágrafo 1º do artigo 150. A gente viu a primeira parte que era da anterioridade geral, mas tem a segunda parte que é da noventena. E são praticamente os mesmos tributos, tá? Mas tem pequenas variações. Então, por exemplo, o 148.1 é a exceção noventena também, que é aquele empréstimo compulsório em caso de guerra e calamidade, a mesma coisa que a anterioridade geral. 153.1, que é o imposto de importação, 153.2, que é o exportação, e aí tem uma pequena diferença. A Constituição não coloca o IPI como exceção noventena, coloca o imposto de renda como exceção noventena. Então coloca como exceção a noventena o 153.3 e não 153.4. Isso aí, pessoal, foi uma certa... Dizem, né, que foi algo que foi feito de forma meio escondida na aprovação do projeto de emenda constitucional, tá? Passou despercebido por vários parlamentares essa substituição do 4 pelo 3, inciso 4 pelo inciso 3. E qual era a ideia do parlamento? Quer dizer, qual a ideia de quem fez essa emenda alterando ali, né? Em vez de botar o IPI, deixando igualzinho a anterioridade tributária, trocou o inciso 4 pelo inciso 3. A ideia era que naquela época ainda vigia a súmula 584. Então, a intenção era poder continuar aumentando o imposto de renda no dia 31 de dezembro, e o imposto de renda, então, ele teria que observar a anterioridade geral, mas não se submeteria à noventena. E é isso que acontece com o imposto de renda. Ele é exceção à noventena, tá? Mas essa malandragem fazia sentido enquanto vigorava a súmula 584. Porque aí você poderia aumentar no dia 31 de dezembro e já cobrar no momento da declaração do imposto de renda, tá? Agora, com o cancelamento da súmula 584, essa malandragem já perde um pouquinho o sentido, porque mesmo que haja uma alteração no dia 31 de dezembro, essa alteração não pode mais atingir os fatos geradores ocorridos 1º de janeiro, 2 de janeiro, né? Então não adianta nada mais essa malandragem. Agora, tirando o IPI, né? O IPI agora, ele tem que observar a noventena. Então o IPI, ele não observa a anterioridade anual, mas ele deve observar a noventena. Então, se houver um aumento do IPI, esse aumento só produz efeitos depois de 90 dias. Tá legal? Essa é uma pegadinha, mas que é importante saber. Não sei se vocês vão lembrar, pessoal, na época que a Dilma reduziu o IPI para dar uma certa aquecida na economia nacional, em algum momento o Brasil começou a ter problemas de déficit nas contas públicas, então houve a necessidade de restabelecer a alíquota do IPI. Quando se restabeleceu a alíquota do IPI, para quem não conhecia direito tributário, a gente escutava muito na televisão, né? Vocês eram mais novos, talvez vocês se lembrem, mas teve um momento que se falava muito assim: aproveitem últimos dias do IPI reduzido, comprem a sua geladeira, comprem seu carro, comprem seu fogão, são os últimos dias do IPI reduzido, vamos lá. Era a grande propaganda da televisão, era isso, tá? Na verdade, o que estava acontecendo? Estavam decorrendo os 90 dias da noventena,
né, para que depois de 90 dias do aumento do IPI, já tinha sido aumentado o IPI, mas estávamos esperando os 90 dias para que essa lei produzisse efeitos. Entenderam? Então aproveita a compra, porque está aí, na verdade, a propaganda do Ponto Frio, do Casa de Bahia, não é falar, está vigorando a noventena, né? Não é essa a propaganda, né? Então era esse o fenômeno, tudo bem? Então essa é a primeira diferença, de exceções. Depois, o 154, inciso 2, que é o imposto extraordinário de guerra, é exceção tanto para um quanto para outro. E aí, tem aqui também, pessoal, o seguinte, a noventena não se aplica para a fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. É exceção a aplicação do noventena, leis que aumentem a base de cálculo do IPTU e do IPVA. Vou explicar isso aí para vocês. Qual é a base de cálculo do IPVA, pessoal? IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Tem como o governo ele olhar carro por carro todo ano e falar, pô, esse carro está uma lata velha, você não conserva, então custa tanto. O seu não, o seu é um bom carro, está bem conservadinho, é antigo, mas está bem conservado, vale tanto. Não faz isso. Existe uma lei estadual que estabelece um parâmetro, normalmente a tabela FIPE, para estabelecer qual é a base de cálculo do veículo, tá? Assim como no IPTU, gente, não tem como calcular o valor de cada imóvel. Imagina, Rio de Janeiro, 1 milhão de imóveis, mais de 1 milhão, né? Então, cara, é muito difícil. Qual a base de cálculo de cada imóvel? Fiscal vai lá fiscalizar 1 milhão de imóveis. Então, se cria um algoritmo, uma conta que leva em consideração a idade, a localização, certo? E o que a Constituição está dizendo? Que se houver alguma lei que altere a base de cálculo, aumentando a base de cálculo do IPTU ou do IPVA, alterando esse algoritmo, ou dizendo assim, vai ser FIPE mais 2%. Essa lei ela pode ser aprovada até 31 de dezembro, certo? Ela não precisa observar a noventena, porque o fato gerador do IPTU e do IPVA acontece no dia 1º de janeiro. Então, a lei que altera a base de cálculo, ela é exceção à noventena. Agora, se alterar a alíquota, em vez de ser 4% no IPVA, passa a ser 5%. Em vez de ser 1% no IPTU, passa a ser 1,5% a alíquota. Para a alíquota, não. Leis que aumentem a alíquota devem observar a noventena, tá? Então tem que ser aprovada com antecedência. Eu vivi um caso prático, que vocês nunca vão esquecer desse assunto quando eu contar esse caso para vocês. Eu acho que a única contribuição que eu posso dar, pessoal, diferente de outros professores, é justamente essas situações práticas, tá? Que eu acho que enriquecem a aula. Então, uma vez eu estava lá na prefeitura, eu estava num setor chamado PADN, que é a Procuradoria Administrativa, que dá pareceres e tal, lá na PGM. E aí eu estava na PADN e eu sempre chegava de manhã cedo, porque sempre para mim funcionou trabalhar de manhã cedo, eu adiantava as coisas, estava quietinho, não tinha muita gente, então consegui me concentrar melhor. Mas tem a desvantagem que você é o único que está lá, então quando tem uma encrenca, vem para cima de você, né? E aí eu estava lá, 9 da manhã, 9h30, sei lá, tinha chegado bem antes, e aí chega uma pessoa e fala, Rodrigo, olha só, o procurador que cuida da Secretaria de Fazenda não está podendo atender no momento, você sabe direito tributário, e eu preciso que você pegue essa lei e faça as razões de veto do Crivella, tá? Ele vai vetar esses artigos aqui. Você tem que escrever quais são as razões pelo veto desses artigos, tá? Vai que o filho é teu. Só que você tem
uma missão que você tem que preparar isso até às 18 horas. E era simplesmente toda a reforma tributária municipal. Era uma lei gigante, super complexa, e eu tinha que fazer até 18 horas. Cheguei, foquei tudo, né, que eu podia, e dei tudo de mim e fiz o melhor que eu pude até 18 horas e entreguei, né, a ordem dada, a ordem cumprida. Mas depois eu fui falar, pô, mas cara, é um troço tão importante, por que vocês me deram tão pouco tempo para fazer o trabalho, né? Eu podia ter feito melhor se tivesse mais tempo. Eu não sei o motivo, mas me falaram que tinha que até 18 horas tinha que liberar isso. Enfim, essas razões de veto foram publicadas junto com a sanção de todo o resto da lei no dia seguinte, no Diário Oficial. Então a lei foi publicada no dia seguinte. E aí depois que eu fui perceber o problema, pessoal, eu estava mais ou menos em setembro, quase outubro, e era uma lei, essa reforma tributária aumentava a alíquota do IPTU, aumentava a alíquota do ITBI, tá? Mexia na alíquota do ISS, tá? Então, vamos supor, só aumentava a alíquota do IPTU. Então, para que ela pudesse produzir efeito no dia 1º de janeiro do ano seguinte, ela não apenas deveria observar a anterioridade tributária, ou seja, ser publicada no ano anterior, mas também, como aumentava a alíquota do IPTU, era necessário observar a noventena. Então, ela tinha que ser publicada 90 dias antes do dia 1º de janeiro, e justamente o dia seguinte era 90 dias antes. Entenderam? Então, por isso a pressa, para ela já poder respeitar a noventena, e no dia 1º de janeiro ela produzir efeitos, a data da ocorrência do fato gerador do IPTU. Entenderam? Então esse foi o motivo, que eu só fui concatenar depois. Se fosse uma lei que só alterava a base de cálculo do IPTU, aumentando, aí não teria tanta pressa, porque só precisa respeitar a anterioridade anual, poderia ter feito até o dia 31 de dezembro, até dia 30 para publicar no dia 31. Entenderam? Então, essas são as exceções. E também, deixa eu ver se tem aqui, uma coisa interessante, a noventena é aplicável na CID combustível e no ICMS combustível. Tudo bem? Não sei como é que está aí no teu esquema, mas pelas minhas anotações aqui, ela se aplica, né? A noventena se aplica ao ICMS combustível e à CID combustível, tá? Então, a mitigação é legalidade, exceção à anterioridade, mas se aplica ao ICMS combustível e ao CID combustível, tá? Bom, queria falar uma última coisa, rapidinho antes de terminar a aula, pessoal. Anterioridade e medidas provisórias. Então, só uma informação jurisprudencial. Já vou dizer logo para vocês anotarem aí, né? Anotem, por favor, RE 197.790. O que diz esse RE 197.790? Ele fala uma coisa muito simples, que para efeitos de noventena, quando um tributo é instituído por medida provisória, lembra, só pode aqueles que são instituídos por lei ordinária, né? Então, o prazo de 90 dias, ele passa a contar da adoção da medida provisória e não da conversão em lei, certo? Então, isso às vezes é um incentivo para que seja adotada a medida provisória, para já ganhar o prazo da noventena, entendeu? Então, se o executivo adota a medida provisória, já a partir daquele momento já está contando o prazo de 90 dias, tá? Mas a gente já sabe que a medida provisória ela tem que ser convertida em lei naquele mesmo exercício financeiro para que possa ser cobrada no ano seguinte. Então, ela tem que respeitar a anterioridade geral e a noventena, só que se conta o prazo a partir da adoção da medida provisória e não da conversão em lei.
Tudo bem? Bom, o único julgado que me parece relevante, que eu não mencionei na aula passada, é um que diz respeito ao seguinte: quando houve uma situação em que houve uma lei que aumentou temporariamente uma alíquota de determinado tributo. Era o ICMS, na verdade, era o ICMS. Foi uma lei de São Paulo que aumentou de 18, aliás, de 17 para 18% a alíquota do ICMS lá em São Paulo, isso mais ou menos no ano 2002. Tá? E aí o que acontece? É, o Estado de São Paulo resolveu prorrogar essa alíquota aumentada de 17% para 18%. Então já tinha aumentado, aí quando aumentou da primeira vez respeitou a anterioridade geral, respeitou a anterioridade nonagesimal. Lá para o final do ano de 2003, São Paulo resolveu prorrogar essa alíquota majorada. Só que fez isso no final do ano. E houve uma discussão se essa lei que prorroga uma alíquota majorada, ela deveria respeitar a noventena. Ou se, como estava mantendo o status quo, né, quer dizer, aquela alíquota que já estava aumentada, não haveria propriamente uma surpresa do contribuinte a justificar a aplicação da noventena. Os contribuintes defendiam que é claro que havia surpresa, e toda a programação era para que a alíquota voltasse ao patamar originário de 17%. Mas a questão foi para o Supremo, e o Supremo, num voto relatado pela ministra Ellen Grace, do Pleno, né, foi julgado pelo Pleno, decidiu que é inaplicável o prazo nonagesimal para a prorrogação de alíquotas majoradas, certo? O RE é o RE 584100.